Salve aí, galerinha do outro lado da tela. Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre calor, mais especificamente como medir. A gente vai falar sobre as escalas de temperatura, como é que elas funcionam, o que tem de intercâmbio entre uma e outra, e vamos lá. Então, a gente tem três principais escalas. A de graus Celsius, que eu acredito que seja mais conhecida para quem está me assistindo. A Fahrenheit, que se você estiver falando, conhecer inglês, souber inglês, estiver nascido em algum lugar que se fala inglês, provavelmente você conhece muito bem ela, e a maioria das pessoas não, a não ser que você tenha visto na escola. Não é tão usada, ela é mais aplicada em alguns países que usam a língua inglesa, como Estados Unidos, Inglaterra e outros aí. Vou colocar aqui do lado a lista aí de países que usam a escala Fahrenheit como padrão, como aqui no Brasil, que a gente usa a escala Celsius como padrão para a maioria das coisas. Show? E a mais usada no mundo científico, que é a Kelvin. Escala Kelvin. Então, cada uma é baseada numa situação diferente. Por exemplo, o zero da Celsius, escala Celsius, ele foi baseado na água. A escala Celsius ela é baseada na água. Tanto que o 0 grau da escala Celsius é o ponto de fusão, ou seja, o ponto de congelamento ou descongelamento, né? Ponto de solidificação da água. Quando a água começa a congelar ou quando a água começa a descongelar, que é o 0 graus Celsius. Show! Para entender um pouquinho melhor esses termos, depois que você terminar essa aula, dá uma olhadinha nos vídeos que eu fiz sobre mudança de estado físico. Eu vou deixar o link aí na descrição. Vai ser bacana para vocês, se vocês não viram ele ainda. Show? Vamos lá. E os 100 graus Celsius da escala Celsius é o ponto de ebulição da água, quando a água começa a entrar em estado gasoso, ou quando a água retrocede, né, do estado gasoso para o estado líquido. Show? A Fahrenheit, o cara quando criou, ele pegou alguns pontos meio que aleatórios, água com sal, mediu o corpo de alguém, fez algumas coisinhas lá. E com isso criou a tua escala. Que funciona como qualquer outra. Show? Igual a Celsius. Só que a numeração nunca vai bater, vai ser sempre diferente. Show? Outra coisa. A Kelvin. A Kelvin. Por que ela é usada cientificamente? Por quê? Ela é baseada no zero absoluto. Quem viu o Cavaleiro do Zodíaco aí vai entender um pouquinho melhor. Que é o quê? Que é considerado aquele estado onde as moléculas estão totalmente sem agitação. Seria a menor temperatura possível a se alcançar. Pra vocês terem um parâmetro, para a escala Celsius estaria em torno de uns menos 273 graus Celsius. Aproximadamente esse valor. Se eu tiver errado, eu vou colocar aqui do lado o valor correto. Então, daí em diante ela é medida. Ela é usada na ciência, mais propagada na ciência, por ser uma escala absoluta, devido a ter esse 0 grau. Não tem uma temperatura negativa, ela só tem temperaturas positivas, ela vai de 0 para cima. E tanto a Celsius quanto a Fahrenheit, elas têm valores que podem ser negativos. Show? Porque elas foram usadas em algum parâmetro, em alguma época, algum momento ali, que a temperatura tinha como resfriar mais um pouco. A Kelvin não. Muitos cálculos que vocês podem fazer, cálculos de física, de química, que for usar temperatura, muitas vezes a fórmula exige que a temperatura esteja em Kelvin. É exigido que a temperatura esteja em Kelvin para poder o cálculo funcionar. Porque como ela é uma escala absoluta, muitos cálculos são feitos em cima dela. Porém, contudo, entretanto, todavia, muitas vezes só precisa da variação mesmo da temperatura, então qualquer uma escala que você use vai estar correta, desde que você mantenha o padrão da mesma escala. Elas fiquem ali padrãozinha, uma com a outra. Por exemplo, o cara fez as anotações da variação da dilatação de um corpo em Fahrenheit. Tu vai usar o cálculo lá, usar o Fahrenheit. Aí vai dar tudo certo, tudo tranquilo. Show de bola. A mesma coisa serve para Celsius, tanto a mesma coisa que serve para Kelvin. Show? Então, em resumo, é isso daí.
Você tem as 3 escalas, uma é absoluta e é usada para a ciência, as outras 2 também são comumente usadas, só que para alguns cálculos, para alguns procedimentos científicos, eles não servem, porque como eles não são uma escala dita absoluta. Show? O Kelvin pede do 0 até o infinito e o além. Gente, então, e essas 3 escalas conversam. Apesar dos valores serem diferentes, é só a gente usar aquela velha regra de 3 que você consegue chegar num valor ou no outro. Você calcula lá, faz o parâmetro e vai. O ideal é você fazer entre uma e outra. Não se embolar e fazer entre 3, não. Faz de um par de cada vez. Por exemplo, da Celsius para Fahrenheit, ou da Fahrenheit para Kelvin, da Kelvin para Celsius. Independe, mas o ideal é você fazer um par com o outro. 3 ao mesmo tempo vai dar um bololô danado na tua cabeça. Como na fórmula que está aí na tela, que vocês estão vendo. Essa fórmula aí é um resumo, para quem não quiser bater a cabeça aí fazendo regrinha de 3, né? Tá a fórmula pronta. Vocês usam ela aí sempre tirando um pedaço. Por exemplo, se for de Celsius para Fahrenheit, você vai usar só os 2 pedaços que estão Celsius e Fahrenheit. Se for de Fahrenheit para Kelvin, tu vai só usar o pedaço de Fahrenheit para Kelvin. Se for de Celsius para Kelvin, né? É o que faltou. Você vai usar só o pedaço que tem Celsius e Fahrenheit. Vocês podem brincar também, de repente, fazendo a conversão de uma para outra e andando, né? Mas sempre de 2 em 2. E para variar, quarta-feira a gente vai ter um vídeo aí com resolução de exercícios dessas conversões de temperatura. Show de bola? Então, eu vou estar lá resolvendo com vocês algumas questões para poder ficar um pouquinho mais tranquilo. Afinal, certas coisas aí que tem cálculo, a gente só começa a pegar melhor quando a gente faz o cálculozinho. Né? Então, a gente se vê quarta-feira. Valeu!